Ok. Estamos gravando, então, a nossa aula. Deus esteja abençoando a todos. Vamos aproveitar, fazer uma oração. E assim a gente começa a nossa aula. A gente vai falar hoje sobre fé. Né? O que é essa fé verdadeira, né? Que Deus espera de nós, Deus nos ensina, Deus fala, Jesus fala para nós o que é essa fé. E vamos entender qual o conceito, ou talvez que a gente... É meio complicado quando a gente pode falar, né? Como que você pode dizer que a fé, o conceito da fé, né? Definir ele, né? Teria como definir, ou talvez a gente falar como atributos da fé, porque definir a fé numa palavra é complicado, a gente não consegue fazer isso. Mas nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Vamos fazer uma oração. Eu vou pedir para o meu pai, né? Pai, aproveita, está hoje aí com a gente, faz uma oração para nós iniciarmos. Vamos lá, vamos orar. Poderoso Deus, Pai bendito, Pai eterno, que está nos céus, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade. Nós estamos tendo nesse momento, Senhor Deus, de estudar a Tua Palavra. Estudar a Tua Palavra, Senhor Deus, verdadeiramente, ver que ela nos ensina, Pai, de acordo com a vontade do Senhor. Possamos entender, Senhor Deus, a vontade do Senhor em nossas vidas e praticar, Senhor Deus, porque nós estamos aqui nesse momento para aprender e ver nessa palavra, Senhor Deus, o conforto espiritual que nós temos através das bênçãos do Senhor. O Senhor abençoe todos, Pai, que estão participando dessa aula, que cada um, Pai, possa ter o bom entendimento da Tua palavra e conhecer cada vez mais o Teu Filho Jesus. Obrigado, Pai, por essa aula, obrigado pelo Carlos, se prontificar, Reginaldo, durante a semana, dando essas aulas, que cada um possa, Senhor Deus, aproveitar o que é de bom e melhor, Pai, que é conhecer o Senhor. Muito obrigado, te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, gente. Então, a nossa segunda aula, né, nós vamos falar sobre, esse é o tema, né, o que é a fé verdadeira. Qual a ideia que vocês têm a respeito da palavra fé? Alguém poderia tentar decifrar de uma forma bem simples o que seria a fé? Alguém poderia aproveitar e falar para a gente, em poucas palavras, nada de muita coisa, mas poucas palavras, o que você entende, o que seria a fé para você? Vamos lá, pessoal. Fiquem à vontade, podem abrir, tá, o fone de vocês, o som de vocês, mesmo que não apareça o vídeo, não tem problema, mas liguem o som de vocês, podem falar aí. Crer em algo. Crer em algo. Ótimo. Para mim também, eu acho que a fé é crer sem a gente estar vendo, mas é como a gente sem ver, já como se houvesse, como se já estivesse acontecendo. Ótimo. É acontecer sem ver, acho que é por aí. Perfeito, ótimo, ótima definição. Quem mais? Lá em Hebreus fala que a fé é a certeza de coisas que não se veem e se esperam. Ótimo. Ótima definição ou conceito que a gente poderia dizer, explicação do que é a fé. Mais alguém? Se baseia em algo, né, sobrenatural. A gente tem que crer, acreditar e esperar, né, com a convicção de que vai acontecer. E eu creio que é isso, né, que é acreditando e esperando, crendo, a certeza Ótimo. que vai acontecer. Com certeza, Wellington. Olha, alguém mais? Márcia? Não, já falaram quase tudo. Mas a fé na minha vida, ela se restringe totalmente naquilo que Deus faz para mim. Então, eu acredito que a fé é realmente aquilo que Deus faz no invisível para a vida de cada um de nós. Amém. Mais alguém ainda quer?
Fé, Eu penso um pouquinho mais além disso, que já foi falando, que a nossa fé, como o próprio versículo 1 de Hebreus 11 fala, é a certeza de coisas que se espera e que fatos que você não viu, não participou, mas nós cremos porque a palavra dele diz que aconteceu isso. Então, eu acho que a nossa fé deve ser baseada na verdade. Senão vira uma crença religiosa, como todas as religiões têm, e são falsas, não são verdadeiras, né? Então, a nossa fé é baseada em uma convicção, mas para termos uma convicção, uma certeza, nós precisamos saber a fonte e a origem. Se a origem é de Deus, então eu acredito, custe o que custar. Mas se não é de Deus, então eu já ponho em dúvida e a minha fé já não é tão fé. Já balançou e já está caindo já. Olha, perfeito, Zara, perfeito. É isso mesmo. Olha, se nós... O que a gente poderia dizer sobre fé? Num sentido, como que a gente pode dizer, um sentido generalizado. Se eu perguntasse, você tem fé em mim? Como é que você poderia dizer? Até que ponto você poderia dizer que você tem fé em mim? Né? A gente aprende a ter fé nas pessoas por saber da sua atitude. A gente só vai ter fé mesmo porque você conhece. Sem conhecer, nós não conseguimos ter fé. Eu posso dizer que eu tenho fé em meu pai, porque eu conheço meu pai. Eu posso dizer que tenho fé no Zara. Estou conhecendo hoje, entende? Agora, essa fé, ela é uma fé mais alicerçada? Não. Então, só para a gente entender um pouquinho que essa fé também tem a ver com conhecimento, porque não tem como você ter fé em algo se você não conhece. Então, você nunca vai ter uma fé e nunca vai ser uma fé verdadeira, porque ela pode ser uma fé momentânea, talvez só por um conhecimento básico, mas ela não é sustentável. Mas vamos entender um pouquinho, porque vocês comentaram das passagens que são, para a gente, centrais, que a gente pode falar, o que é que a gente poderia dizer sobre fé e qual passagem a gente podia usar de exemplo ou de base para poder falar assim, o que é fé? Né? Qual o conceito ou definição que a gente poderia dizer sobre fé? Seria Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante. E esse Hebreus capítulo 11, ele vai lembrar sobre algo que se nós relatarmos o capítulo inteiro, vocês vão ver lembrando sobre algo. Fé dos antigos. Você quer saber sobre o que é fé verdadeira? Olha o que os antigos fizeram. Olha o exemplo deles. Então, nós temos o capítulo 11 de Hebreus. Ele vai revelar para nós essa fé que esses antigos tiveram e que foi ali deixado para nós como exemplo. E é o que a gente precisa aprender. Então, vamos ver, então, né? Hebreus capítulo 11, versículo 1, até o versículo 6. Boa noite. Alguém entrou aí, alguém falou boa noite. Boa noite. boa noite. Então, vamos lá. Hebreus capítulo 11. Eu já sou, né? Hebreus capítulo 11, e vocês vão lá do versículo 1 até o 6. Ou melhor, eu vou ler do versículo 1 até o 7 e vou pedir para o Zara ler para a gente, para complementar todo ele. Nós vamos ler você lê para a gente, Zara, do 8 até o... Deixa eu ver aqui, até o 16. Pode ser? Perfeito. Ótimo. Alguém está com um som aberto e eu acho que está atrapalhando um pouquinho. Se puder, desligar,
Só tem a Márcia aí com o som, a Leninha também está aberto o som dela, mas eu acho que já deu uma acalmada aí. Ok, eu vou começar a ler então. Hebreus capítulo 11, versículo 1 até o 6, ou melhor, até o 7. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E pela fé entendemos que o universo foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a sua salvação, para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Versículo 8, Zara, para frente, até o 16. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse mundo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Amém. Amém. Obrigado, Zara. Amém. Bem, o que a gente consegue enxergar nesse pequeno texto? Nós vemos que, nesse texto, ele já declara para a gente o que significa fé. E logo no primeiro versículo ele já diz, então a fé é o quê? Certeza e convicção. E é interessante que ele vai lá para esse versículo final que a gente leu aí, do versículo 13 e 14, né? A gente fala sobre certeza e convicção. Ok. E olha o que ele vai revelar, o que é essa certeza e convicção, porque ele diz assim no 13, todos esses morreram na fé. Morreram na fé. Significando que, sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria.
eles nem chegaram a ver isso que estavam esperando. Então, o que a gente vê sobre fé? Fé é certeza e convicção. Mas certeza do quê? Certeza de que Deus cumprirá suas promessas, pois ele é o quê? Galardoador dos que o buscam. Então, nós temos certeza de que ele vai cumprir. E o que esses pais da fé, vamos colocar assim, porque são lembrados sobre fé, né? Essas pessoas aqui lembradas do Velho Testamento, os patriarcas, essas pessoas são lembradas da fé, a respeito da fé, por causa disso. Eles mostraram o que para nós? Certeza. A fé verdadeira, ela é certeza de que Deus cumpre, mesmo que nós não venhamos a ver. Porque nós vamos ver isso, o que significa isso também lá no livro de Romanos. O que é fé? Né? E outra palavra que foi tratada foi, além da certeza, ele trata a respeito de quê? Convicção. Ou, no caso, a gente poderia dizer confiança. Então, a fé é a confiança de que em Deus somos mais que vencedores, pois é poderoso para estar, né, poderoso e está no controle de tudo, sendo o autor da nossa fé. Então, nós temos confiança de que tudo o que ele está prometendo irá se cumprir. Então, o que nós vemos de grande exemplo está aqui sobre fé. Nós, se precisamos de uma passagem para falar, para explicar, para dizer o que é fé, nós temos aqui em Hebreus, capítulo 11, já descrevendo para nós o que vem a ser fé. Mas é interessante que, então, a fé bíblica, que a gente está vendo, a fé bíblica é uma crença firme. A fé bíblica é uma crença firme e convicta. Não é de outra forma. De que Deus faz todas as coisas. Né? Zara, quer falar alguma coisa? Sim, pode dizer. Desculpe, eu queria só levar o pensamento aqui no versículo 11, que pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade. Por quê? Pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, por que ela teve fé? Porque sabia que Deus era fiel e ele cumpre as suas promessas, né? Perfeito. Perfeito. Bem lembrado, bem lembrado. Passagem que ela relata bem a respeito do que é fé, né? A convicção de que aquilo vai acontecer. Por quê? Porque é a confiança que temos de que tudo o que Deus nos diz, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Pode ser que não... Vamos lá, nós temos todo o ensino. Tem coisas que nós não vamos ver. Por quê? Como nós temos o relato aqui de Abraão, Isaac e Jacó esperando a terra. Eles não receberam essa terra. Aqui nós vemos, é só continuar lendo o relato. A fé deles era tão grande que mesmo que eles não chegaram a ver a terra, mas era tão grande que eles confiavam de que tudo aquilo iria acontecer, porque Deus, ele cumpre suas promessas, como o Zara falou aí, lembrando de Sara, né? Então, lembrando que a gente estava falando aqui, ó, a fé bíblica é uma crença firme e convicta, como a gente vê de Sara, lembrado aí pelo Zara, de que Deus faz todas as coisas cooperarem para quê? Para o nosso bem. Essa é a nossa confiança que tem que ser. Mas isso só acontecerá, é interessante pensar isso, mas isso só acontecerá se nós o amarmos. Olha só, Deus faz todas as coisas cooperarem. Nós precisamos ter uma fé. Essa é a fé que nós estamos vendo de exemplo desses irmãos lá do início, até mesmo antes do Velho Testamento ser escrito. E aí ele deixa claro para a gente em Romanos, capítulo 8 e 28. Vamos abrir lá. Né? Isso acontecerá, né? Vamos dizer assim, Deus vai fazer, Deus coopera, né, com essas coisas para o nosso bem, mas isso só vai acontecer se nós aprendermos a amá-lo. Então, Romanos 8 e 28 diz, abram lá,
Romanos, capítulo 8. Isso é um complemento sobre fé. Vamos entender sobre fé. Quer ter uma fé verdadeira? Precisa estar baseada nisso. E Romanos, que é Paulo escrevendo para nós, né? O Romanos 8 e 28 diz o quê? Alguém pode ler para nós? Fiquem à vontade. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ótimo. Se nós não tivermos certeza e convicção, se nós não conhecermos a Deus verdadeiramente, nunca vamos conseguir ter uma fé verdadeira. Nós nunca vamos conseguir confiar em Deus por causa da falta de conhecimento. Então, quanto mais nós conhecemos o nosso Pai, mais nós conhecemos o Filho, mais a nossa fé ela aumenta, porque precisa de um conhecimento. Você não pode ter a fé em alguém se você não conhece essa pessoa. Então, como que você pode dizer que você tem fé em Deus se você não conhece a Deus? O que nós vemos de exemplo desses do primeiro... Eu fico nessa de usar o primeiro século. Não é isso, né? Mas esses patriarcas, vamos usar essa palavra que dá para a gente relacionar isso lá no começo, no Velho Testamento, ok? Então, esses são grandes exemplos. Por quê? Porque mesmo não vendo aquela promessa de Deus, o que é que fazia com que eles tivessem uma fé verdadeira? Era o contato com o Pai, era o contato com Deus. Eles conheciam quem era o Deus verdadeiro. Então, trazendo para nós, se eu não tenho conhecimento sobre Deus, como é que eu posso dizer que a minha fé é uma fé verdadeira e alicerçada em Deus, se eu não o conheço? Então, não tem como, né? Nós temos esses exemplos de Hebreus capítulo 11 aí, bem relatado. E aí nós temos aqui mais um complemento que é Paulo falando para nós, em capítulo 8, versículo 28, né? Se sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós só vamos aceitar a Deus se nós tivermos conhecimento sobre ele, né? E as coisas só vão cooperar para a nossa vida se nós estivermos ligado com o Pai, ligado com Deus. Sem conhecimento, sem fé. Sem fé, as coisas não vão acontecer conforme Deus deseja para a nossa vida. E nunca vão cooperar para o nosso bem. Porque o que ele está deixando claro aqui é que a gente primeiro precisa conhecer ele e aprender a amar. Sem conhecimento, nós não aprendemos a amar a Deus. Ok. Agora, essa fé que nos traz esperança, porque é uma das coisas, né, uma das palavras que nós vimos aqui no texto, ele tratando a respeito de esperança. Então, essa fé que nos traz esperança de uma visão, olha como é interessante, de uma visão do futuro, como a gente viu aqui no texto, uma visão do futuro, conforme Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. É completa e explicada também aonde? Romanos, capítulo 8, versículo 24 e 25. Alguém mais pode ler para nós? Então, abram lá. Vamos continuar em Romanos, capítulo 8. Agora, versículo 24 e 25. Alguém pode ler? Posso ler? Sim, leia, Luísa. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Precisa ter esperança? Sim. Sim. E a fé, ela nos leva a isso. E uma coisa interessante que ele até fala aqui no final, né? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos.
Então, se nossa fé é alicerçada verdadeiramente em Deus, porque conhecemos verdadeiramente Ele, nós conseguimos ter uma esperança. E essa esperança trabalha algo que, às vezes, para nós é muito difícil: paciência. Se nós temos uma esperança verdadeira em Deus, nós conseguimos esperar sempre as melhores coisas que Deus tem para nós. Nós sempre estaremos esperando o que é melhor para a nossa vida, porque confiamos que Deus já deixou bem claro para nós. Vocês tendo uma fé verdadeira, convicta, como esses que eu descrevi para vocês lá antes mesmo de Jesus, eles mostraram o que é uma fé verdadeira. E ela é convicta, e ela é uma certeza, né? Convicta de que tudo o que Deus está dizendo é verdadeiro. Tudo o que Ele está dizendo é real para nós e acontecerá. Mas uma coisa interessante que Paulo está deixando claro é que a fé, ou melhor, a esperança, se a esperança que nós temos está baseada em algo que você vê, não é esperança. Não é esperança. Porque a esperança, ela só existe naquilo que não se vê. Isso é esperança. Porque como pode ser esperança daquilo que você está vendo? Ele já aconteceu, então você não espera mais ele. Ele já aconteceu e já está ali. Mas a esperança que Paulo está deixando claro para nós sobre uma fé verdadeira que nós precisamos ter está baseado nessa esperança, que aquilo vai acontecer, que tudo isso que Deus está deixando para nós é real, é verdadeiro, e precisamos confiar. Mas lembrando, só vamos ter fé se conhecermos o nosso Pai. Só vamos ter fé se tivermos conhecimento pela Bíblia. Não tem outra forma. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Consultar a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Não tem outro livro que nós estamos usando nesse curso. E não vai existir outro livro. Só ele. Ele vai nos dar o quê? A esperança que a gente precisa. Porque a gente só consegue criar uma esperança quando a gente tem uma fé verdadeira. E para ter fé precisa ter conhecimento. Então, assim, é uma união de palavras, é uma união de coisas que então vai trazer para nós essa esperança que todos nós estamos esperando, que todos nós estamos querendo. A nossa esperança não está baseada em achômetro. A nossa esperança está baseada em algo que já foi escrito e é eterno. E se ele é eterno, significa que aquilo que alguém trouxer hoje não é aquilo que Deus falou que disse que era eterno. Então, é falso. Mas vamos entender um pouquinho sobre isso também. Agora, vamos ver uns pontos importantes dentro de Hebreus, capítulo 11. Existe algumas palavras que vão descrever para nós o que é fé verdadeira. Vamos lá. Existe pelo menos oito palavras e elas estão descritas em verbos para nós, tá? Que traz para a gente o propósito verdadeiro da fé. Olha só. No versículo 2, lá de Hebreus, capítulo 11, abram lá, para a gente ir confirmando isso. Abram novamente, Hebreus, capítulo 11, versículo 2. Olha só qual é o verbo que é usado aqui, que vai descrever, que vai mostrar o propósito verdadeiro da fé. Versículo 2 diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, o que a fé nos leva? Nos leva a testemunhar. Testemunhar. Se a fé que você tem não te leva a testemunhar, é porque você ainda não tem uma fé verdadeira e não adquiriu essa fé pelo conhecimento verdadeiro. Então, você não consegue testemunhar daquilo que você não conhece. Você só consegue testemunhar daquilo que você conhece
e daquela palavra ou daquilo que você aprendeu mudou a sua vida. Porque o conhecimento que você tem, mesmo que seja pouco, ele mudou a sua vida? Ótimo. Então você pode testemunhar sobre ela. Mas se ela não mudou a sua vida, significando que o conhecimento sem aplicação, ela não tem valor. Então, tudo o que você aprende, mesmo que seja pouco hoje, mais um pouquinho amanhã, isso a gente vai lembrar de Romanos, né? De fé em fé, não é? De fé em fé? Então, ok, isso faz valer para nós hoje. Então, de um pouquinho que nós aprendemos hoje, mais um pouquinho amanhã, esse conhecimento aplicado em minha vida vai me fazer algo que Deus espera, testemunhar. Então, qual o propósito da fé? Testemunhar. Qual o segundo ponto que a gente vê aqui das frases, ou melhor, de um verbo que descreve para nós o propósito da fé? Versículo 3. Versículo 3. Diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Qual a palavra? Entender. Essa é a frase, essa é a palavra, ou no caso, o verbo. É fácil entender quando a gente encontra os verbos nas frases escritas. O verbo vai descrever o que é que ele quer. Ele vai descrever para nós qual o propósito dessa fé que ele está revelando para nós. Então, o segundo ponto que a gente vai revelar aqui, então, é o quê? A fé nos faz entender. Então, o conhecimento que você tem te faz entender. A fé que você tem, que é o aumento do conhecimento, te faz entender. Por quê? Você conhece, e cada vez que você conhece que seja pouco, você aumenta o que em você? Que nós falamos, né? Do primeiro, como a gente poderia descrever, definição, né? Que é a fé, o quê? Certeza e convicção. Então, ela te ajuda a entender a palavra. A terceira, que a gente pode ver isso lá no versículo 4. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Então, terceiro, a fé nos faz doar. A fé nos faz doar, oferecer sacrifício. Se a fé que você tem te faz doar, te faz oferecer sacrifício de sua vida, então essa fé é verdadeira. Essa fé é convicta. Essa fé é verdadeira e obediente. Então a fé te faz doar, no caso, oferecer sacrifício, ofertar a Deus a sua vida e tudo que você tem. Quarto, versículo 4 ainda. A fé te faz falar. Então, o que nós encontramos no versículo 4 também, que ele faz o quê? Você falar. Então, a fé que você tem, se ela te faz falar para as pessoas, então é a fé verdadeira. Quinto, versículo 5. Ele diz assim, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então, a fé nos leva a confiar. Versículo 5, ele vai tratar sobre confiança. A fé nos faz confiar em Deus. Vamos lá, para o outro, versículo 5 ainda. Ele nos leva a agradar. Foi o que Enoque fez. Então, Enoque agradava a Deus com a sua vida. Então, o sétimo agora, versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam.
Então, o sétimo, do versículo 6, qual que é a palavra? Ele nos aproxima de Deus. A fé nos aproxima de Deus verdadeiramente. E o 8, para a gente completar, dentro do versículo 6 mesmo ainda, ele vai falar que a fé nos faz crer e buscar a Deus. Verificaram que nesses versículos 2 até o 6, ele deixou claro para a gente qual é o propósito da fé para a nossa vida. Nós precisamos seguir esses conceitos que foram colocados, esses ensinos que foram colocados a respeito da fé. A fé faz tudo isso para a nossa vida. Mas se essa fé que nós temos não faz esse agir aqui, então não é uma fé verdadeira. Ou então a gente só está baseado numa fé que não faz agir. Ou melhor, nós até vamos ver isso, que existe mais de um tipo de fé. Nós vamos chegar nesse ponto ainda. Mas dentro dessa questão que a gente falou, que a gente abordou agora, alguém quer fazer um comentário, quer acrescentar alguma coisa, tem alguma pergunta? Aproveitando esses comentários que nós fizemos aí, desses 6 versículos que nos mostrou qual o propósito verdadeiro da fé? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Zara? Sou aluno chato, viu? Ótimo, fale. Eu noto nesse capítulo 11, além dessa obtenção que nós vamos ter pela fé, os privilégios, tem a nossa parte também. Como você disse, a fé, ela leva a um verbo, e um verbo é uma ação. Sim. Então, sim. Quem tem fé vai fazer alguma coisa. E em todos os versículos aqui, ele mostra a ação daquele que teve fé, né? Então, versículo 8, pela fé Abraão obedeceu. Noé, pela fé, aparelhou a arca. Então, ou seja, quem tem fé não fica de braço cruzado. Quem tem fé age baseado nessa fé e nesse relacionamento que tem com Deus, né? É só isso. Desculpa aí a interrupção. Olha, fica à vontade, tá, para poder fazer os complementos, que isso é excelente. É um compartilhamento que a gente está tendo na aula mesmo. Precisamos. Muito obrigado, Zara. Se mais alguém tiver que falar, queira falar alguma coisa, Luísa, Jéssica. Eu gostaria, pegando o gancho aí do senhor Zara, nós temos que ter uma fé operante, né? Porque senão não é uma fé verdadeira. Se a gente tem fé, a gente vai agir. Senão, simplesmente, como é que fala? Não há a praticidade, né? A prática, né? E se a gente não tem essa prática, é como Jesus falou, que nós vamos construir a nossa casa numa areia. Ela não vai estar fundamentada, alicerçada. É isso aí. Fé morta. Fé morta. É isso aí. Muito bem colocado, viu, Luísa? Bem lembrado a respeito disso, sim. Mais alguém? Regis, quer fazer um comentário? Ô, Caco, eu estou vendo aqui na minha versão, ela tem alguns significados de cada palavra, né? E eu achei interessante essa explicação sobre a fé, que é a convicção de que Deus existe e é criador e governador de todas as coisas, o provedor e doador da salvação eterna. Então, essa é a fé que nós precisamos ter, né? A gente vê aqui, eu achei interessante esse comentário, que Deus sempre também está agindo, está em ação, como o Zara mencionou aí, né? Nós precisamos ter essa fé ativa, tomar ações, atitudes. E nós vemos que Deus sempre está tomando atitude em nosso favor. Deus ofereceu seu Filho na cruz em nosso favor. Ele ofereceu. E nós precisamos também oferecer a Deus, né? E sabendo que Deus está nos doando, né? Ele provendo a nossa salvação eterna em Cristo Jesus.
Coríntios vai falar, né, lá no final, lá no capítulo 13, que quando Jesus vier, né, quando nós estarmos com Jesus, a fé não vai ser mais necessária, porque aquilo que nós esperávamos, a salvação eterna, já vai estar concluída, né? Então, enquanto Jesus voltar, até Jesus voltar, a nossa fé ela precisa ser mantida e está sendo sempre exercitada, né? Assim como Deus sempre está tomando ações em nosso favor, nós precisamos também tomar essas atitudes. Amém. Bem lembrado a passagem. Essa passagem ajudou muito. Bem lembrado a respeito disso. Mais alguém quer fazer um comentário? Pai, mãe, vocês estão aí? Oi. Tá. Assim, está um pouquinho fora do contexto que eu vou falar, mas eu estou lembrando de Efésios, quando Paulo fala que a igreja é o baluarte da verdade. E nós, unidos como igreja, precisamos demonstrar essa fé. E com os irmãos, como corpo de Cristo, nós demonstramos essa fé em amor, em comunhão, no dia a dia, na prática, né? Como vocês estão falando, em ação. O corpo de Cristo, que é a igreja, é o melhor lugar para a gente demonstrar essa fé. Bem lembrado. É isso aí, verdade. O Wellington, ele levantou a mão, não sei se o Wellington ele quer fazer algum comentário. Sim. Se for, ele precisa desativar o microfone. Sim. Muito bom, viu? Muito bom essas dúvidas que você tirou aí, né, em Hebreus 11. E eu vejo também aí sobre o sacrifício, né, de Abel aí, de quanto ele é lembrado, né, e quantos irmãos também morreu na fé, né, dando testemunho, né, e sendo convicto dessa fé. E a gente tem que ter isso aí, né, por mais que a dificuldade venha, por mais que aquilo tenta nos tirar da presença de Deus, né, a dificuldade, a gente tem que oferecer o melhor para Deus da nossa vida, né? Não só pequenos momentos, ou às vezes não ter tempo. E eu entendo assim, né, que o sacrifício de um cristão tem que ser verdadeiro perante Deus, né? Seja qual ele qual for. Esse comentário aí que eu queria fazer, né, sobre o sacrifício. Perfeito, Wellington. Muito obrigado. É isso mesmo. Tem a ver com tudo isso, sacrifício. E a gente só consegue fazer algum sacrifício quando a gente tem uma fé, se é um sacrifício verdadeiro, é baseado numa fé verdadeira, né? Então, a gente tem os exemplos, como a gente viu aí, né, sobre Abel, né, sobre o que ele fez, né, sobre o mais excelente sacrifício pelo qual obteve testemunho de ser justo. E como a mãe comentou, nós precisamos aplicar essa fé, que essa fé é o quê? O conhecimento, aplicando isso com a família que nós pertencemos, com os irmãos. Como é que você sabe se um irmão tem fé? Isso aqui já deixou bem claro para a gente. Como você descobre se um irmão, né, alguém que diz que tem fé em Deus, que se ele tem a fé mesmo? Vendo as ações da vida dele. A gente viu aí, lembrou bem o Zara falando a respeito das ações, né, que nós vimos aqui de cada um deles, né? A Luísa também deixou bem claro, lembrando isso, que se não obtiver, ou melhor, se não tiver ação, essa fé, que é o conhecimento que você precisa ter, porque senão você não tem fé. Se ela não tiver ação, ela não te faz mover para frente, então, verdadeiramente, você não tem fé. Então, essa fé que você tem não é verdadeira. É uma fé falsa. Tá? Então, vamos lá. Vamos continuar um pouquinho dentro desse raciocínio sobre fé. A gente vê que nessas palavras ditas, então, pelo Espírito Santo para nós, percebemos o quão é importante, não é o quão importante é aprendermos o verdadeiro sentido e propósito de uma fé
alicerçada, como a gente viu aí, né, falada, alicerçada na palavra de Deus. Se ela for baseada e alicerçada fora da palavra, como o Zara falou, ela não é uma fé verdadeira, é uma fé falsa, né? E ela não vai trazer os benefícios que você espera, porque você tem fé, você espera, não é? Então, aquilo que Deus proporciona para o seu filho, ele só vem pela fé verdadeira, pelo conhecimento verdadeiro, baseado na Escritura, e não em outra coisa, não em outro livro. Então, assim aprendemos a viver o quê? Quando a nossa fé é baseada na verdade, que vem da Bíblia, que vem de Deus. Essa fé nos faz viver na dependência de Deus. Essa fé nos ensina a viver na dependência de Deus totalmente, porque nós confiamos e temos certeza de que tudo que Deus está falando vai se concretizar, vai acontecer. Ele sempre vai estar ao nosso lado, como ele sempre disse. Então, a minha fé precisa me mover para frente, me fazer agir conforme Deus espera. Baseado, como o Zara deixou bem claro, baseado somente na palavra. Aí sim, nós temos uma fé verdadeira e alicerçada. Bem, o que a gente poderia dizer a mais sobre fé? A fé foi entregue uma vez por todas. Como que a gente poderia dizer isso? Né? Porque a gente está entendendo aqui, dentro do conceito, dentro das explicações, de que a fé que nós temos vem pelo conhecimento. Ok? Então, a fé foi entregue para nós uma vez por todas. Mas aonde é que fala isso? Vamos lá. Lá em Judas, bom, Judas não tem capítulos, né? A gente pode dizer, Judas tem versículo. Então, vamos lá. Judas, versículo 3. Judas, versículo 3, que é só um capítulo que tem. Vamos ler ele, para ver o que tem para nós aí, o que ele fala sobre isso, né? Sobre a fé foi entregue uma vez por todas. Quer dizer, se a fé é o conhecimento, então ele foi entregue uma vez por todas. Então vamos entender isso, que a palavra vai revelar para nós o sentido verdadeiro. Alguém pode ler para nós, dos que ainda não leram? Alguém? Posso ler aqui, Judas, versículo 3, né? Isso. Diz assim: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Amém. Regis, quer fazer um complementinho? Quer fazer uma pequena explicação? Eu sei que você sabe muito bem. Pode compartilhar com a gente? Deixa eu pegar, eu vou ler numa outra versão aqui, ó, que eu acho interessante. Eu tenho, como eu falei lá na aula de segunda, eu tenho um aplicativo aqui que ela tem várias versões. Isso, ótimo. Aproveita aí. Eu vou ler numa outra versão aqui. Meus amigos muito queridos, eu estive planejando escrever-lhes alguns pensamentos a respeito da salvação que Deus nos deu. Porém, agora vejo que, em vez disso, devo escrever-lhes de uma outra coisa, instando com vocês para que defendam bravamente a verdade que Deus, uma vez por todas, entregou ao seu povo, para conservar em mudança através dos anos. A salvação que compartilhamos, né? Ele sentiu que era necessário escrever-lhes que batalhassem pela fé. A fé, eu acho interessante, e às vezes eu sempre volto lá para Tiago, quando ele vai falar a respeito da fé, sobre uma fé perseverante. E eu acho que tem a ver a ideia de batalhar pela fé
em ser perseverante, porque senão, se eu não batalho pela fé, é porque eu não sou perseverante. Se eu não sou perseverante, é porque eu não estou batalhando. Então, acho que elas estão ligadas, né, uma na outra. E eu acho que eu vou lembrar também um pouco de Davi, no Salmo 119, que Davi tinha prazer em meditar na lei de Deus, porque se não fosse a lei de Deus, a palavra de Deus, a tristeza já teria consumido ele. Mas ele foi perseverante, ele batalhou. Em quê? Na palavra de Deus. Como você mencionou no início também a respeito da... Nós estaremos usando apenas a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, essa fé, eu só vou ser perseverante, eu só vou batalhar por esta fé que foi confiada aos santos através da palavra de Deus. E quando eu tenho essa fé, que a palavra de Deus, ela é viva, ela é inspirada, e ela é útil para nos capacitar, né, como diz lá em 2 Timóteo, então sim, eu vou estar seguro. Assim como Davi fez, por tantas perseguições que ele estava sofrendo, o prazer na palavra de Deus o ajudava em seus momentos de tristeza. E quando a gente fala de momento de tristeza, eu acho que, ultimamente, né, o momento em que o mundo vive, a gente precisa muito da palavra de Deus. Muito demais, porque se não for a palavra de Deus que nos sustenta, todas as diversidades que a vida traz, a gente vai desabar, a gente vai desanimar. Mas quando nós temos essa certeza, essa convicção da fé, da esperança em Jesus Cristo, com certeza todas essas adversidades, nós vamos encarar elas como passageiras. E que logo Deus vai voltar e vai nos levar para morar eternamente, né? E eu acho que precisamos batalhar realmente por esta fé. Porque é batalha. Jesus disse que não seria fácil. É com muita insistência, muita perseverança. Senão a gente não consegue. Amém. Amém. Nesse caso aqui, Judas, né? Provavelmente Judas aqui é o irmão de Jesus. Isso. Ele escreveu essa carta. O que ele está dizendo aqui sobre a fé? Ele falou, olha, estou dizendo para vocês, igreja, que quando nós ensinamos vocês a fé verdadeira, que é a fé em Jesus Cristo, essa é a fé que vai nos levar à salvação. Porque aqui era uma guerra, né? Os gnósticos estavam atacando a igreja. Então, o que ele estava fazendo? Escrevendo para a igreja, no caso Judas, dizendo, olha, permaneça naquela fé que nós ensinamos vocês. O que nós ensinamos veio do próprio Jesus. E ele tinha autoridade, né? Porque no caso aqui, ele é o próprio irmão de Jesus. Então, aqui ele está exortando, cuidado com a fé que vocês estão desviando aí. Porque era um ataque, né? No primeiro século, era um ataque muito grande, os gnósticos, em cima da igreja do Senhor Jesus, ensinando um outro evangelho, uma outra fé diversificada em outras coisas. Então, é importante, por isso que é importante a gente ter fé, uma fé firme na palavra de Deus, conforme o Zara falou, citando o nome do Zara, porque foi ele que citou mesmo. Ele citou, nós temos que basear a nossa fé na palavra. Nós não podemos buscar nossa fé em promessas de homens. Um monte de promessas nós temos aí. As pessoas acabam tendo fé em homens e acabam esquecendo que Jesus é o Senhor. Amém. Ótimo. Muito bom. Zara, pode falar. Nos ajude aí com o seu conhecimento. Que isso. A palavra, embora seja a mesma, no grego pistis, né? Mas aqui não está falando sobre a nossa fé pessoal. Eu vejo aqui que ele está falando sobre a fé que Deus nos entregou, que é o conjunto de doutrina, né? Que ele lutou, que ele batalhou diligentemente, ou seja, com muito cuidado, com muita pesquisa, com muita atenção, para nos passar a verdade que vai ser a base da nossa fé. Então, ele fez isso e entregou, Deus entregou essa doutrina, essa sã doutrina, que vamos chamar assim, de uma vez por todas a nós. Então, nós já temos toda a palavra de Deus.
Embora muitos religiosos ficam pensando, não, Deus está me revelando aqui, isso aqui, Deus falou isso comigo, Deus não vai falar mais nada diferente do que ele já falou, que nós temos aqui nas páginas do Novo Testamento. Então, esse foi o cuidado que Judas teve de nos entregar algo precioso, né? Ele está falando que foi entregue, não é ele que está entregando. Mas ele recebeu do próprio Jesus, né? Exatamente. Então, ou seja, isso foi entregue a nós para que nós possamos realmente confiar a nossa vida e a nossa salvação. Ou seja, não é baseado em lorota, em conversa disso, conversa daquilo, eu acho, não. É baseado na palavra que o Senhor nos entregou. E que Paulo, depois, em Gálatas, lá em capítulo 1, versículo 8 e 9, ele diz, mas ainda que nós mesmos agora falarmos alguma coisa diferente do que vocês já receberam, que sejamos amaldiçoados. Se descer um anjo do céu e falar coisas diferentes do que vocês já receberam, que seja amaldiçoado. Ou seja, não temos mais que ouvir nada diferente do que nós já temos aqui, né? Então, podemos ter fé forte e firme no que nós já recebemos aqui, porque essa é a verdade que Deus providenciou e nos entregou, né? Ok, é verdade. É isso aí. Olha só, para a gente complementar, abram lá em Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13, versículo 31. Veja o que Jesus mesmo disse sobre o evangelho dele. Marcos 13, versículo 31. Se isso aqui não significar algo que é eterno, que a sua palavra é eterna, então a gente não sabe mais o que é. Né? Então, a gente nem vai entender esse conceito que Judas colocou para nós aqui, de que foi entregue uma vez por todas, significando que já foi dado. Não tem algo que vai vir. Né? Foi entregue pela metade, porque se fosse pela metade, né, Judas tinha falado, olha, nós recebemos pela metade e ainda virá algo no futuro para vocês. Não. E aí foi bem lembrado. Eles lutaram até o fim da vida. Porque a vida veio, o fim da vida veio por causa da constância deles de manter essa fé que uma vez por todas foi entregue, que é a palavra. Ok? Então, olha só o que Jesus fala lá em Marcos, capítulo 13, versículo 31. Ele diz assim, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, o que ele falou lá não pode ser mudado. O que ele falou lá significa que é eterno. Então, eu não posso pensar de que alguma coisa ainda vai vir. Alguém mais vai trazer alguma coisa? Não. Por quê? Se torna incompleto tudo aquilo que ele falou. Se a palavra dele é eterna, significa que não vai ser mudada, não vai ser acrescentada. E a gente tem outras passagens que vão complementar para nós. Isso a gente pode ir lá em Apocalipse. Apocalipse vai falar para a gente. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, ele vai falar que também é a mesma coisa, o que nós recebemos é eterno e ele dura para sempre, ele não é pela metade, nós não recebemos algo incompleto. Paulo fala que nós recebemos ele por completo. Né? Então, nós temos ele completo. Então, se algo que vier querendo acrescentar a mais nos ensinos, toma cuidado. Mesmo que alguém diga, não, foi um anjo que disse para mim, né? Bem lembrado pelo Zara, né? Que Paulo falou isso. Então, significa que nós precisamos, para preservar a fé verdadeira que temos, que uma vez por todas foi entregue, nós precisamos lutar intensamente até o fim da nossa vida para preservar essa fé que foi entregue. Agora, vamos lá. Uma outra passagem, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos ver o que é que Paulo está falando sobre a fé, para complementar dentro desse contexto aí. Romanos
capítulo 17, ou melhor, 10, versículo 17. Romanos 10 e 17. Diego, tá conectado aí, Diego? Fala aí para mim. Tô sim. Você pode ler para a gente Romanos 10 e 17? Sim, só um minutinho. Só deixa eu achar aqui. Ok. Romanos 10 e 17. Isso. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ok. Muito obrigado. Então, olha só. Se a fé, né, a fé vem pela pregação, né, e a pregação vem pela palavra de Cristo, se essa fé que já recebemos não for verdadeira, baseada na Escritura, que como ele está falando aqui, ela não é uma fé verdadeira. Se nós acrescentarmos algo que já foi entregue já, uma vez por todas, por Deus a nós, essa não é a fé verdadeira. Significa que a palavra não é verdadeira. Então, você só obtém a fé, você só consegue ter certeza e convicção quando essa fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo, que uma vez por todas foi entregue a nós. Isso aqui é perfeito para nós e não tem como a gente discutir a respeito do que Deus está falando a respeito da fé, né? Outra passagem que pode nos ajudar, né? Olha só, Paulo também completou um pouquinho sobre fé, falando lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 5, ou melhor, deixa eu pegar aqui, eu acho que é o 5. Romanos 1 e 5, ele diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios. Então, essa fé precisa ser obedecida. Essa fé vem pelo conhecimento, e o conhecimento é da palavra de Deus. Não pode vir de outra palavra, não pode vir de outro escritor que não for esse que foi entregue, né, pelos apóstolos, pelos discípulos, escritos no primeiro século. A Bíblia foi entregue no primeiro século, todo o ensino. Então, se algo está sendo entregue que vai além do que foi escrito, aí é o caso que foi bem lembrado pelo Zara, que seja amaldiçoado. Eu não quero ser amaldiçoado. Então, o que é que a gente faz? Nega o que vem além. Isso é o que Judas está falando. Nós lutamos até o fim da vida para preservar essa fé que foi entregue. E o que a gente faz até hoje? Luta até o fim. Não deixar nada ser acrescentado, nada ser mudado. E a nossa fé vai ser convicta e verdadeira. Dessa forma, sim, Deus estará ao nosso lado, nos guardando, nos ajudando e concedendo tudo aquilo que a gente precisa, nos ajudando a realizar as coisas que são necessárias. Como ele deixou bem claro, eu estou com vocês até o fim. Mas quando é que ele vai estar conosco? Se nós preservarmos a fé. Mas se for outra fé, outra palavra, quem é que vai estar com a gente? Quem escreveu aquela outra palavra. Não vai ser Deus. Então, essa pessoa, ela tem poder para ser eterna? Ela tem poder para dar a salvação? Não. Então, lembrando novamente, lá sobre Judas, né, sobre Romanos aqui, a palavra é uma só. Ela foi entregue no primeiro século. E como Jesus falou, ela é eterna. Ela não é pela metade
no sentido de que o que ele falou ainda não era completo. Não, ela é eterna, então tudo que ele falou, ela serve para todos. Não adianta alguém chegar e falar que tem alguma coisa diferente para falar, né? Sendo que Jesus já deixou tudo para nós. Ele revelou tudo nas palavras. Bem, ok. A gente pode definir, ou melhor, a gente pode dizer que a fé ela pode ser dividida, talvez entendida de duas formas. Existe a fé falsa e existe a fé verdadeira, que é dentro do conceito que a gente está falando aí, explicando. Então, o que seria isso? A fé falsa é baseada em quê? Em ensinos falsos, como a gente pode encontrar isso lá em Efésios, capítulo 5, versículo 6. Né? Judas, versículo 4, no complemento, ele vai falar a respeito disso. Então, vamos lá, já que a gente leu em Judas, vamos lá, Judas, versículo 4. Então, a fé falsa, ela é o quê? Baseada em ensino falso, que é o que a gente está comentando. Vamos complementar isso, então. Judas, versículo 4. Fala assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negaram o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, aqui a gente está vendo que Judas já está declarando que alguns fizeram o quê? Se introduziram com dissimulação, tentando modificar, tentando desfazer aquilo que Jesus falou. Então, se alguém aparecer tentando desfazer aquilo que Jesus falou, trocando para outra coisa, opa, peraí. Então, a gente pode lembrar o que Judas está falando. É alguém que está, o quê? Mudando, se introduziu no meio do grupo e está tentando modificar o ensino que Deus deixou para nós. Nós temos em Efésios, mas vamos lá. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, fala o quê? Olha só, ali está pertinho, né? Segundo Pedro, é só voltar algumas folhas aí. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Alguém poderia ler para nós aí? Assim como... Pode ler, sim. Márcia, pode ler, Márcia. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Amém. Olha só o que Pedro está deixando claro para nós aqui. Vai acontecer isso? Sim. Ele falou no primeiro século. Isso aconteceu no primeiro século? Sim, aconteceu. Aconteceu no segundo século? Sim. Terceiro, quarto, no nosso século, hoje, vai até o fim? Sim, sempre vai acontecer. Ele está deixando claro que no meio de nós pode acontecer, porque no mundo já está acontecendo. No mundo já está acontecendo isso, pessoas dissimulando, né, dissimuladamente ensinando heresias, que chega ao ponto de desfazer quem é o Senhor da nossa vida. E isso pode acontecer dentro da própria igreja, dentro do próprio ensino de Cristo. Sim, pessoas se infiltrando no meio, tentando mudar o ensino, que chega ao ponto de mais para frente negarem o próprio Jesus como Senhor e Salvador. Então, a nossa atitude é rejeitar isso. Porque se nós não fizermos como Judas lembrou, vocês precisam lutar para preservar a fé que uma vez por todas foi entregue a vocês, o que vai acontecer conosco? Eterna destruição.
a destruição vai chegar até nós. Ou agora, ou depois, não importa, mas a destruição vai acontecer. Essa é a promessa. Nós temos fé em Deus? Pois é. Se nós temos fé no que Deus diz, isso que ele está falando vai acontecer. Vai acontecer. Né? Então, olha só, nós vimos um pouquinho sobre o que é a fé falsa. A fé falsa está baseada num ensino que não é de Deus. Não é esse que nós recebemos. Agora, existe a fé verdadeira. A fé verdadeira é baseada nos ensinos de Deus, como nós vimos aí. Cristo e sua palavra da verdade. Então, nós temos aí, olha só, vamos ver 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Vamos lá para 1 Coríntios. Capítulo 15, versículo 1 e 2. Primeiro Coríntios 15, 1 e 2. Alguém mais poderia ler? Pai, você ia ler daquela hora? Pode ler. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Quer fazer um breve comentário, pai? Aí você vê o apóstolo falando aqui. Só existe uma palavra. Qual é a palavra? A que ele ensinou. Por quê? Ele recebeu de Jesus. Então, essa é a fé que nós temos, né? E eu tenho fé que Paulo recebeu essa palavra diretamente de Jesus e que ele pregou. E pelo Espírito Santo está na Bíblia. E se está na Bíblia, o Espírito Santo inspirou, eu tenho que olhar nessa palavra e ter a fé verdadeira que Jesus é meu Senhor. É que Paulo está falando aqui. Se eu não fizer isso, eu estou negando. Então, era essa guerra que tinha lá na época. Os gnósticos, eles tinham um evangelho diferente. Eles não aceitavam Jesus como Deus. Falar como Deus pode ser Deus, Espírito, ser carne, vir aqui na terra ser carne. Ele queria pôr na cabeça das pessoas que Jesus não era Deus. Então, pela fé, eu acredito que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho, que nós temos o Espírito Santo. E pela fé eu acredito que Paulo recebeu esse evangelho de Jesus, e a gente sabe, né? Está aqui. Ele recebeu direto de Jesus, não foi de outra pessoa. Que agora ele está passando para nós. E agora, pela fé, eu acredito naquilo que Paulo está falando e vou lutar por essa fé verdadeira, que é a palavra do Senhor Jesus. Né? Esse é o ponto. Alguém mais quer fazer um comentário? Temos aí, ó, Tiago está aí, a Suelen. Fiquem à vontade. Tá? A Mila está aí também. Se quiser fazer um comentário, por favor, pode fazer. Acrescente alguma coisa, algum conhecimento que vocês têm. Isso vai nos ajudar. Caco. Pode falar. Eu lembrei da passagem de 2 Timóteo, capítulo 4. Deixa eu pegar, já estou aqui com ela. Que eu acho bastante interessante e eu acho que tem a ver com esse contexto que você está mencionando, né? 2 Timóteo, capítulo 4. O ponto é o versículo 3, mas o versículo 1 fala assim, né? Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Doutrina relacionada à palavra, né? E o versículo 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eu acho que é um versículo que fala muito, né, a questão da diversidade de doutrina, de religião que existe, né? Paulo vai falar isso lá em Efésios também, sobre ser levados por vários ventos de doutrina. Então, muitas vezes a gente se recusa a ouvir a palavra de Deus
que é verdadeira, que é santa, porque nós sentimos coceiras no ouvido, né? E vamos ajuntar mestres para nós mesmos, as pessoas que nós queremos ouvir, que nos agrada somente, e não que é de fato verdadeiro, né? Jesus teve um momento, eu não vou lembrar a passagem agora, mas quando Jesus estava fazendo uma pregação, e muitas pessoas começaram a ir embora. Ah, dura é a sua palavra. Quem pode suportá-la, né? Sim. Então Jesus fala, e vocês, né? Para os discípulos, vocês não vão embora? Ele fala, Senhor, só tu tens a palavra da vida eterna. Então, para onde a gente vai? É só Deus. É só Deus e a palavra dele. E a gente vai ter essa confiança e essa segurança, né? Sim. Uma das coisas que, lembrando dos pontos que a gente vem tratando, que a falta de entendimento da palavra, a falta de conhecimento, a falta de estudo da palavra, nos faz ouvir outros ensinos e não verificar se aquele ensino ele é fundamentado na Bíblia. Se a Bíblia é a verdade que a gente precisa, e se a Bíblia é a que nos traz a fé que a gente precisa para a nossa vida, então nós começaremos a viver como palha, né, solta ao vento. Uma hora você ouve uma coisa, segue. Aí daqui a pouco ouve outra e segue. Você não tem um caminho, você não tem uma direção. Até porque Jesus falou que há um só caminho, não é? Há um só caminho. E não existe dois caminhos. Mas o mundo, como a gente está relatando aqui, como Pedro relatou, né, em 2 Pedro, que vai haver o quê? Outros caminhos, pessoas no mundo tentando perverter. Mas há um só caminho. E esse caminho é baseado na verdade que Cristo deixou. Ela não pode ser baseada em outro ensino, porque aí nós estaremos seguindo um outro caminho, sendo que só tem um, que nos leva à salvação. Porque, no final das contas, quando a gente começa a dar ouvido demais a outros ensinos, a quem é que nós começamos a servir? A quem é que nós começamos a seguir? Não é mais Cristo, começa a ser as pessoas. O que o pastor falou, eu faço. O pastor não falou, não faço. Não é base de fé verdadeira. A fé verdadeira ela está baseada na Escritura. Se o pastor falou, está escrito na Escritura, então eu concordo com ele e vou obedecer à Escritura. Porque o que nós estamos fazendo aqui no mundo nós estamos servindo, como eu falei na primeira aula, nós somos uns facilitadores. Nós ensinamos a verdade sem acréscimo nenhum. Nós ensinamos, nós ajudamos as pessoas a encontrarem uma só fé. Não tem duas. Um só caminho. Não tem dois. Mas o mundo vai perverter isso, como a gente está vendo nas passagens. Nós não podemos aceitar essa diversidade, como o Reginaldo falou, de ensino. Só tem um. Imagina, esse ensino que Jesus nos trouxe não é fácil a ser vivido, porque Paulo deixou claro que não é fácil viver. Não é fácil viver 100% para Cristo, porque nós temos que negar muito a nossa vida. E essa é a esperança de Deus em nós, que nós neguemos a nossa vida. Então, significa, imagina se você começar a ouvir outros ensinos, porque há pessoas que vão trazer ensinos que vêm facilitar a nossa vida. E Jesus falou que não seria fácil. Mas se alguém está facilitando o viver aqui nesse mundo, então tome cuidado, porque esse ensino provavelmente não veio de Cristo. Porque não é fácil você se manter no mundo que nós estamos, vivendo na perseverança desse evangelho. E a luta é constante para não deixar ser introduzido mais nada no ensino que Cristo trouxe. Então, a nossa luta é diária.
constante para manter essa fé que é única e verdadeira para nós. Ok, deixa eu só complementar mais 2 pontos aqui importantes que foi lembrado a respeito dos nossos amigos, aí, nossos irmãos. Nós podemos classificar a fé de duas formas. A fé, ela é morta, né? Significa que é sem obras. Fé morta significa fé sem obras. Isso nós vamos lembrar no começo, quando a gente começou a falar sobre fé, que a fé verdadeira, ela é obediente. A fé verdadeira, ela faz mudanças na vida, ela faz você agir, você ir para frente. Então, existe fé morta e também existe fé viva, não é? Isso nós vamos lembrar que o Reginaldo lembrou lá de Tiago, né? Tiago fala muito sobre isso. Então, vamos lá. Tiago, capítulo 2, versículo 17, para a gente completar a nossa aula de hoje, que nós estamos aí, agora é 9 horas. 9 horas. Nós temos até 9h30. Mas vamos completar dentro desse ponto aqui, que já deu para a gente abordar bem sobre o que é fé verdadeira. Então, vamos lá. Dentro de fé, existe a fé morta e a fé viva. Espera aí. Existe fé morta e fé viva seguindo a fé verdadeira? Existe. Você pode dizer que tem fé, mas ela pode ser uma fé morta. Mas ela te leva à salvação? Não. Você pode ter o conhecimento da fé, mas ela não tem ação na sua vida. Então, ela é fé morta. Ela não te leva à salvação. Então, vamos ver isso. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Quem poderia ler para nós? Alguém? Qualquer um, fiquem à vontade. Vou ler aqui. Eu posso. Wellington. Versículo 17. Isso. Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Assim, a fé, por si só, se não estiver acompanhada de obras, é morta. Então, ele está falando bem claro para nós e é fácil de entender. O que é essa fé? É a palavra. Essa fé é o conhecimento que você tem. Lembrando, pode ser um pouquinho só de conhecimento, mas esse conhecimento que você tem, ele faz valer na sua vida? Ele mudou a sua conduta? Ele mudou as suas atitudes? Ele mudou a forma de você falar? Ele mudou a forma de você pensar? A forma de você agir com seus vizinhos? Será que essa fé, que é a palavra verdadeira, te fez transformar? Te fez ser mais parecido com Jesus? Se essa fé não fez nenhuma ação na sua vida, o que é que Tiago está falando para nós? Essa fé é morta. Essa fé é morta. Outra passagem é o versículo 26. Olha só, o 26. Wellington, lê para nós, completa aí para nós. Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem a obra está morta. Perfeito, perfeito. Wellington, você quer fazer um complemento para a gente, o seu entendimento sobre isso? Então, eu entendo que muitos, né, a gente vê aí no mundo religioso as pessoas dizendo que tem fé, que acreditam em Deus. Se você sair perguntando para as pessoas aí, você acredita em Deus? Muitos vão falar, sim, eu acredito, eu tenho Deus no coração. Mas poucos querem buscar realmente o entendimento, né, o conhecimento do que é fazer a vontade de Deus, o que é buscar realmente a sinceridade que Cristo teve ali com aquelas pessoas, né, e quando ele combateu ali o sacerdote, né, dizendo que acreditavam em Deus, que tinham conhecimento, mas ele mesmo disse, né, era como sepulcros caiados, estavam mortos por dentro, né, estava bonito por fora, mas por dentro estava todo morto. Então, eu entendo dessa forma, né? Se a gente não buscar
realmente sinceridade com Deus, mostrar nossa fé, vai ser como um sepulcro, né? Morto por dentro. Agora eu vou pedir para você, Wellington, só para completar, já que você falou sobre isso, morto por dentro, um sepulcro caiado, sem... Lê para a gente capítulo 2, versículo 20. Tiago, capítulo 2, versículo 20. Wellington. Sim, tá ouvindo aí? Sim, pode ler. Versículo 20. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obra é inútil? Capítulo 2, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Deixa eu só ler nessa versão. Olha só, diz assim, também é outra versão. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato. Nossa, ele está falando para nós. Se é que nós temos uma fé verdadeira, mas é para nós que ele está falando, o Tiago está falando. Né? Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. Fé sem obras é inoperante, não tem função. O que significa? O conhecimento que nós adquirimos não transformou a nossa vida, não mudou quem somos. Então, espera aí, essa fé é inoperante. Ela não fez valer na minha vida. Então, ela não tem função nenhuma. Tudo aquilo que você aprendeu foi em vão. É isso que Tiago está deixando claro aqui. Foi em vão. Agora, vamos ver. A fé viva e operante. O que é isso, então? Tiago vai falar isso lá no versículo 22. Regis, lê para nós aí, ó, versículo 22. Dois 22, né? Isso. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Perfeito. Agora vai lá, versículo 24. 24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Perfeito. Você quer ser justificado por Deus? Você precisa viver o que você aprende. Você só será justificado se você viver o que aprende. Então, o conhecimento é necessário? Sim, o conhecimento é necessário. Não precisa aprender muito a Bíblia. Toma cuidado. Não, vamos aprender só um pouquinho. Olha, aprender um pouquinho já basta. Toma cuidado, porque a falta de conhecimento te leva a ser levado por outros conhecimentos. Então, você não pode achar que um pouquinho só 2 folhinhas da Bíblia que você lê, ela vai ser bastante para você. Até porque a gente vai lembrar uma coisa interessante, que Paulo falou, e que Jesus falou, né? Que nós precisamos nos alimentar. E esse alimentar, ele está falando da palavra dele. Se alimente de mim, do meu conhecimento. Mas ele falou uma coisa interessante, que é para a gente se alimentar como se fosse criança recém-nascida. Como é que uma criança recém-nascida se alimenta? Quantas vezes ela chora para se alimentar durante o dia? Uma vez? 2? Quem é mãe aí sabe muito bem. É o dia inteiro. É o dia inteiro. Ela vai estar bebê recém-nascido, professor, você falando isso, que nem a minha filha, ela teve um bebê, está com 20 dias, né? Sim. E pegando o seu gancho aí, um bebê de 5 em 5 minutos está mamando. Então, de 5 em 5 minutos. Então, né, que nem você disse aí, quem dera, né, se nós, de 5 em 5 minutos,
fôssemos nos alimentar, né, mamar na palavra do Senhor, não é verdade? Com certeza. Não teria para ninguém, não é verdade? Não. Olha, o quanto que você busca de conhecimento aplicado na sua vida, eu vou lembrar outra passagem que Jesus falou assim para nós, que nós precisamos buscar ele constantemente. Mas uma coisa interessante que ele falou assim, que nós precisamos ser como um copo d'água que está cheio, mas ele não tem limite, que é até a borda. Não. Ele falou assim, esteja transbordante no espírito. Opa, peraí, como é assim? Jesus do céu, como que eu preciso estar, então, em minha vida? Transbordando. Significa que, olha, quanto mais conhecimento você tiver, mais aplicado em sua vida, a sua fé vai fazer você andar. E você não anda mais no seu conhecimento, na sua fé baseada em si mesmo. Você vai agora andar daqui para frente como Deus espera. Por quê? Você está transbordante. Mas é uma coisa interessante que nos faz pensar essa palavra. Ele falou que a gente precisa estar transbordando. E aí ele fala que isso só vai acontecer quando a gente for como criança recém-nascida, que busca diretamente o genuíno leite espiritual que é da palavra. Mas vamos voltar na palavra, transbordante. Como é que você faz isso? Quando é que você sabe que você está transbordando no conhecimento, transbordando o Espírito Santo que está revestido dentro de você, que está fazendo você viver completamente pelo Espírito? Quando a sua vontade não faz mais valer, é a vontade de Deus. Agora, vamos entender, se o seu conhecimento, a sua vida espiritual, ela não está transbordando, ela está pela metade. Vamos lá num copo de água, para a gente entender. O seu conhecimento, o seu espírito está pela metade, significa que o Espírito Santo controla até a metade da sua vida. A outra metade, quem controla? É você. É a sua vontade. É o seu conhecimento de si, da vida. E a sua vontade vai controlar a outra metade. Uma parte o Espírito Santo controla, só aquilo que você deixou. Aquilo que você praticamente falou, não, isso aqui, Senhor, eu deixo. Eu vou fazer sacrifícios por essa parte. Mas ele está falando que não é para ser pela metade. Nós precisamos transbordar no conhecimento. E é interessante que quando a gente fala sobre isso, né? Quando se fala sobre transbordar no conhecimento, transbordar no espírito, significa que quando você está transbordando como um copo de água, a água começa a atingir quem está ao lado. Então, os seus vizinhos começam a perceber que você não é mais aquele antigo. Os amigos do trabalho começam a perceber, poxa vida, a transformação que houve na vida desse cara já está fazendo fluir em volta das pessoas. Está contaminando no sentido bom a quem está ao lado dele. É por isso que Jesus espera que a gente seja como criança, recém-nascida, busque diariamente o conhecimento, porque você não vai ser enganado. A palavra é viva e eficaz. Ela só vai ser viva e eficaz se nós deixarmos a palavra fazer efeito na nossa vida. Amém? Amém. Ok, nossa aula em si, né, sobre o assunto, sobre fé, eu acho que eu cheguei assim, dentro do mais importante. A gente poderia falar muita coisa. O Zara vai concordar comigo. A gente poderia falar muito mais ainda sobre a justiça da fé. A gente poderia falar sobre a necessidade de uma fé operante, o propósito da fé na vida, né, dos filhos de Deus. A gente poderia falar muito, mas eu acho que isso
já nos ajuda a entender verdadeiramente o que é a fé que Deus nos trouxe uma vez por todas para nós, para ser preservado até o fim da nossa vida. Fiquem à vontade, vocês podem abrir o microfone de vocês, podem fazer o comentário, pode levantar a mão para poder acrescentar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Fiquem à vontade. Suelen, quer falar alguma coisa? Jéssica, a Lurdinha está aí, ó, de BH. A Mila, né, os nossos alunos, a Miriam está aí, ó, aproveitando. Se alguém quiser fazer algum comentário, falar alguma coisa, fiquem à vontade, gente. Fiquem à vontade. Luísa está aí, ó. Quer comentar um pouquinho, Luísa? Ah, sim, eu lembrei de uma passagem de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, Ok. diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui, Paulo, né? Está lembrando da operosidade da fé dos tessalonicenses, né? A qualidade muito provável, né? Dos tessalonicenses. E nós temos que ter também essa operosidade. Sim. Como você falou, né? E Tiago fala que se a gente não tiver fé, não tiver obras, eu acho que se a gente tem as obras, a gente mostra que tem a fé. Não dá para desvincular uma coisa da outra, né? Não. Então, se nós passamos pelas águas do batismo, nós obedecemos o Evangelho, é porque nós temos a fé, primeiro. Não é? Sim, então, perfeito. Aqui em Tessalonicenses, Paulo está elogiando, né? Sim. Os tessalonicenses por essa operosidade da fé. Aqui no Evangelho de João 9 e 38, Jesus fala assim, mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Jesus também, ele citou as obras aqui, porque Sim. ele fazia obras. Os judeus não queriam acreditar que ele era o Filho de Deus, mas ele falou, então crê pelo menos nas obras que eu estou fazendo. Não é? Bem colocado, bem lembrado, né, da passagem. Zara, você quer falar alguma coisa? Levantou a mão. Como a dona Luísa falou, é importante a fé com obras, porque eu acho que é os calvinistas que pensam que, e muitos religiosos hoje estão seguindo essa doutrina, que se a pessoa for batizada, por exemplo, isso aí já é obras. E salvação não é por obras, é por fé somente, né? Mas lá em Romanos, capítulo 1, ele diz, não por fé somente. Né? E Tiago fala isso também. Mas Sim. tem que vir acompanhado de obras de fé, né? Obras da fé, né? Não é por obras de caridade que eu faço outras coisas, mas obras de fé. E Sim. lembrando que essa palavra que chegou até nós diligentemente e batalhada pelos que escreveram na época, os apóstolos e os outros profetas, eu gosto de dizer que essa Bíblia que nós temos, esse Novo Testamento,
ele está todo sujo de sangue. O Sim. sangue dos apóstolos, o sangue dos cristãos, dos mártires, que morreram defendendo essa verdade, essa fé que chegou até nós. Então, se isso não fosse uma verdade também, ninguém daria sua vida, desculpe, ninguém morreria por causa de uma mentira, por causa de uma crença qualquer. Na hora lá, eles diziam, tá bom, deixa para lá. Mas ir até o fim, como muitos cristãos que viram a sua família toda ser julgada aos leões, um por um, dizendo, e aí, você vai negar sua fé ou... E eles dizer, não, Jesus é o Senhor e o Salvador. E então ver a esposa ser lançada e depois ele também ser Sim. lançado. Né? Isso é muito forte. E nós Muito. temos que lembrar disso. Essa Bíblia está cheia de sangue. Sangue daqueles que, pela fé, fizeram algo até o fim da sua vida, né? E morreram defendendo essa verdade. Né? E nós precisamos entender isso aí. Para nós, só mudar a nossa vida e atitude, isso aí é muito fácil, isso é canja, né? Eu fico pensando, se eu tivesse lá no primeiro século, será que eu passaria por essa prova? Verdade. É uma coisa para se pensar, né? Sim, totalmente, para a gente pensar. A Lurdinha levantou a mão, é isso, o Regis? Você ia falar isso? A Lourdinha, ela levantou a mão, e também o Wellington. Ah, ok. Aí, Lurdinha? Pode habilitar o microfone, é isso. Irmãos, boa noite. É um prazer estar participando com os irmãos, né? Hoje de manhã eu ouvi o primeiro vídeo gravado, né, sobre Sim. a teologia bíblica. Irmão, Deus seja louvado, irmão Caco Pessoa. Não conhecia, e para aumentar a fé de todos os irmãos, né, para continuar nesse estudo, justamente hoje eu vivi situações totalmente contrárias a tudo que o irmão falou sobre o estudo e a defesa da fé agora. Irmãos, é isso aí. As coisas não estão fáceis. Do jeito que o irmão falou, há muita infiltração de teologias no nosso meio. Essa teologia calvinista é terrível, é diabólica. Sim. E eu falo isso porque eu já fui vítima dela de várias formas, né? E estou num grupo de estudos que tem pessoas, mas o que mais me deixa triste não é as pessoas às vezes serem fanáticas, já estou chegando a esse ponto de pensamento, de defender essas teologias, mas é o comportamento dessas pessoas de agressividade, de desrespeito, assim, de ofensas, é uma coisa assim escandalosa. E aí, quando a gente depara com essas situações, por mais que a gente queira assim ter uma conduta, né, que é o que a Bíblia nos exige, de defender a Bíblia no sentido desses valores, do jeito que o irmão está falando assim perfeitamente. Mas as pessoas com essas outras condutas fazem o evangelho ser escandalizado e a gente no meio dá a impressão que a gente também está querendo ficar nessa bagunça, escandalizando o evangelho por defender a fé. Eu confesso para os irmãos que eu estou tendo muita dificuldade, sabe? E às vezes eu fico triste, eu fico pensando assim, Jesus, Maranata. Porque defender é muito mais, irmão, do que, assim, é muito difícil. Porque as pessoas estão escandalizando, né? E é um tanto de fé, classificam a fé de várias formas, classificam a graça de várias formas. Eu falei assim, meu Deus! E por mais que você mostre, pelo menos para as pessoas raciocinarem, vira uma contenda, vira deboche. Eu estou assim, eu tô assustada. E no meio da Irmandade tem calvinistas, irmãos. Então, vocês fiquem alertas, sabe? A igreja tem que ter um trabalho muito assim, nessas questões, né? Eu até sugeriria que tivesse, às vezes, alguns estudos específicos sobre essa doutrina, porque essa questão da eleição, que eles usam lá no texto de Efésio, sabe? Para fundamentar. Romanos também, né? 2 capítulos, para eu não errar aqui, não sei se é o capítulo 8, né? Só que eles sustentam. Vai muito mais do que isso. Então, essa questão da eleição
a gente tem que trabalhar muito isso, até na Irmandade, para nós mesmos, sabe? Para a gente ver o que é a eleição que a Bíblia realmente fala, para essa eleição que a teologia calvinista ensina erroneamente, para a gente identificar essas heresias entre nós. Sim. Obrigada. Verdade. Amém, Lurdinha. Amém. Muito obrigado pelo comentário, viu? É bem real isso que a gente vive hoje. É bem real mesmo. Wellington. Pode falar, Wellington. Então, muito boa aula, né? Muito explicativa. A gente aprende bastante. Como a irmã disse aí, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente é levado por toda espécie de doutrina. Mas uma passagem que eu queria compartilhar é bem essa que ela falou aí, né? No capítulo 8, mas no verso 38. Se a gente baseia a nossa fé na palavra, se a gente busca, né, verdadeiramente aquilo que Jesus quer para a nossa vida, Paulo ele diz aí no verso 38, né? Pois estou convicto que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem qualquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, a palavra que vem da boca de Cristo, ela nos transforma, nos dá capacidade de enxergar, né? Onde é falso, o que é verdadeiro. E quem vai nos separar do amor de Deus? Nosso próprio ego, nosso próprio querer, o nosso próprio desejo. Se a gente colocar esse desejo do nosso coração de buscar conhecimento em outros lugares, isso vai nos separar do amor de Deus. Mas se eu busco conhecimento em Cristo, então isso vai me aproximar de Deus, porque vem da boca de Jesus a palavra. Então, amém. Aí. Bem colocado, Wellington. Muito obrigado, muito obrigado. Bem lembrado a passagem também, né? Porque quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Somos nós mesmos. Nós e a nossa falta de conhecimento, nós e a falsa doutrina e ensino religioso que as pessoas querem acrescentar, querem mudar, querem trazer novidades. E se nós não preservarmos, como nós estamos falando, essa fé que nós já recebemos, que amor que nós vamos receber de Cristo? Nenhum. Irmãos, mais alguém quer falar? Mais um pouquinho? Fiquem à vontade, temos mais uns minutinhos aí para a gente poder encerrar com uma oração. E aí, oração hoje eu vou pedir para o Zara. A Zara vai fazer oração para nós, para a gente encerrar. Se alguém quiser aproveitar, mais 2 minutinhos para nós aí. Vamos lembrar na oração que o nosso país está passando por um problema muito grande de leis, aprovação de leis aí que não tem nada a ver com o nosso sistema de vida de cristão aqui nessa terra, e orar pelo nosso presidente, né, que ele está internado, e a gente não sabe o que vai acontecer com ele, se vai ter que fazer uma cirurgia. Ele está internado aqui em São Paulo. Então, vamos orar para que Deus possa trabalhar na vida desse homem e usar ele para transformar esse país, conforme ele sempre professa, né, que ele é um cristão, que ele professa essa fé em Deus, e é difícil a gente ver um presidente fazer isso, né? E ele faz. A fé dele, ele fala muito em Deus. Então, vamos acreditar que realmente ele é um homem de Deus e que nós vamos orar para que a saúde dele se restabeleça e ele continue fazendo o trabalho que ele está fazendo. Que Deus abençoe ele, e o nosso país, a nossa nação e esses políticos. Amém. Amém. Ok. Zara, vamos orar para a gente encerrar? Grandioso Deus, Pai, estamos agradecidos por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui abrindo a sua palavra e nela estudando e meditando. E agradecemos mais ainda pela pessoa de Caco,
como ele tem se esforçado e dedicado a ensinar e transmitir a sua palavra a todos. E nós te agradecemos por ter pessoas assim à nossa disposição para nos orientar melhor e nos ensinar, Pai. Que o Senhor continue dando sabedoria a ele e abençoando os nossos estudos, sempre abrindo a nossa mente, o nosso ouvido, o nosso entendimento e principalmente os nossos corações. Amém. Que possamos cada vez mais te servir melhor, com amor e também com dedicação e alegria. Também queremos aproveitar e orar por todos que estão presentes aqui, que o Senhor abençoe ricamente esse resto dessa semana a todos, conduzindo todos nós na sua vontade, e que o Senhor faça em nossas vidas aquilo que o Senhor lhe aprove a fazer. Nós confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor quer o melhor para nós. Por favor, abençoe o nosso presidente que está internado, abençoe e restaure a sua saúde e ajude, por favor, Pai, que ele continue com esse propósito de fazer o melhor por nossa nação e por nosso povo. Amém. Que o Senhor também abençoe não somente a ele, mas também os seus ministros, abençoe o Congresso Nacional, que possa aprovar leis mais justas, e abençoe também o Supremo Tribunal Federal, que eles possam fazer tudo com justiça e de acordo com a função que eles foram incumbidos, Pai. Amém. Obrigado por o Senhor estar nos ensinando o que fazer com as autoridades, e nós oramos pelo povo brasileiro também, um povo sofrido, injustiçado, e que muito tem se agravado ultimamente. Que o Senhor possa abençoar que essas doutrinas de gêneros e etc., de tudo que eles estão tentando impor à força, que isso tudo possa vir a cair e que não venha a prevalecer sobre as nossas vidas, Pai. Abençoe a sua igreja ricamente e o seu povo, e cada vez mais nos proteja de todo o mal, e principalmente dessa pandemia que é uma coisa tão grave, uma doença terrível e que tem mutilado todas as famílias, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia sobre todos nós e que o Senhor continue nos protegendo e nos guardando. Pai, muito obrigado por esse privilégio de estar aqui com a sua igreja e, por favor, nos abençoe. Que sempre possamos nos esforçar a mudar nossas atitudes, mudar nossas vidas e mostrar a todo mundo a nossa fé e o resultado dessa fé. Que o Senhor nos ajude e nos perdoe sempre. Em nome do seu Filho Jesus, porque nós não merecemos. Mas em nome dele, pela fé que temos nele, é que nós te agradecemos e oramos. Hoje e sempre. Amém. 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 Obrigado. Obrigado pela Gente, oração. muito obrigado. Luísa. Muito Uma boa obrigada. semana para vocês, irmãos. Deus abençoe Deus vocês. abençoe. Wellington, Amém. Deus um abraço abençoe. para vocês. Zara, prazer conhecer você, Zara. Prazer foi meu, com certeza. Vamos ver que hora prazer que vem. meu. Agora vamos para Campinas, Zara. Ah, tá muito difícil agora para mim, viu? Tá muito longe. A gente um dia vai estar juntos. Com certeza, com certeza. Com certeza. Deus abençoe. Regis, muito Deus obrigado abençoe. pela presença e ter nos ajudado aí também. Suelen com a gente, Tiago, Wellington, Diegão, a Miriam, pai, mãe, Jéssica, Márcia com a gente, a Meire com a gente, a Mila. Deus abençoe todos. Deus conceda um bom descanso a cada um de vocês. Luísa, muito obrigado. Zara, Tchau. mais uma vez, muito obrigado pelos comentários, tá? Por compartilhar com a gente o seu conhecimento. E vou lembrar alguém que você conhece muito bem, Petrônio. Sim, agradecer a Deus, mas vou lembrar Petrônio. Petrônio fala assim que você carregou ele no colo, espiritualmente. Foi um pai cuidando do Petrônio ainda no começo. Olha, Deus abençoe a cada um.
Tá? Um bom descanso Amém. a todos. Amém. Tchau a todos. Amém. Boa noite. Amém. Bom restante de Tchau. semana. Amém.